Olá, boa noite. Para quem está online, né, ao vivo, ou bom dia, boa tarde para quem vai assistir na reprise. Hoje, dia 4 de janeiro de 2023, quem diria, a gente já alcançamos o 2023, né? Eu estou muito feliz de estar aqui hoje aqui ao vivo com a Meire, que já chegou por aqui pontualmente. Seja bem-vinda, Meire. Hoje é com muita alegria que eu partilho com vocês um processo que eu já vivo, né, há vários anos. Eu até no áudio que eu gravei eu falei que há décadas, né? E eu acredito que não tão distante. Eu acredito que desde a minha adolescência eu já de alguma maneira, eu sempre olhava para o período que passou, né, e fazia meio que um balanço. Porém, à medida que a gente vai vivenciando os aprendizados, vamos adquirindo bagagem, né, o conhecimento, vamos aprimorando, né, essa nossa maneira de conduzir a nossa vida, né? A nossa rotina, as nossas expectativas. Isso, assim, faz muita diferença, é muito importante quando a gente consegue olhar aquilo que nós conseguimos realizar, olhamos para o nosso momento, né? Conseguimos fazer meio que um diagnóstico de como nós estamos e, assim, lançar mão de um olhar para o futuro. Então, acho que são passos, assim, fundamentais para a gente seguir adiante, né? E aí a Dalila está chegando, boa noite. Para quem está vindo aqui pela primeira vez, eu sou a Alane, sou psicanalista, né? Sou desenvolvedora da metodologia das cartinhas Florescer, que é uma metodologia onde eu utilizo a escrita, e hoje a gente vai usar bastante a escrita. Eu acredito muito nos benefícios que a escrita proporciona, né? Ela é uma ferramenta que está à nossa disposição, porém algumas pessoas não têm tanto hábito de utilizá-la, né? Eu sou uma grande incentivadora para que utilizem esse recurso, né? Que acaba organizando os nossos pensamentos, as nossas ideias. E muitas vezes eu até acredito que através da escrita a gente consegue materializar os primeiros passos, né, para que a gente atinja as nossas metas, para que a gente alcance os nossos sonhos. Então, eu vou pedir para que quem está chegando por aqui, né, se apresente, para dar um olá, para deixar registrado. Eu vou pedir para a Meire falar rapidinho do porquê está aqui, quais são suas expectativas. Então, Lane, é um prazer estar aqui com vocês. Eu te acompanho já de algum tempo. Tudo aquilo que você faz é tão positivo, tão iluminado. Então, eu vim para olhar para o meu caminho, compreender como eu estou e para onde que eu pretendo ir. E você sempre contribuindo com a gente com isso, com esse caminhar, com esse olhar, né? No presente, principalmente, e dando para nós condições para que nós possamos estar cada vez melhores, cada vez mais ancorados, né, no aqui e no agora para poder seguir. Então, eu sou muito grata por estar aqui. Que bom, obrigada. Eu também eu fico muito feliz, porque eu acho que é um caminho junto, né? Nós vamos tecendo esses passos indo aí em direção à nossa jornada, né? Dalila, boa noite, Boa noite, Lane, Meire. seja Para minha bem-vinda. participação também está aqui, viu? A minha intenção é, além de, na verdade, assim, eu fiz uma tarefinha do e-book, né? Li o e-book e achei muito interessante. Encontrei algumas situações de que eu só, parece que eu estou escrevendo somente de um assunto, sabe?
Então, minha intenção aqui é entender porque eu tenho escrito somente sobre um assunto e não as outros assuntos que estão envolvem também minha vida, né? Tenho escrito muito sobre o meu trabalho, sabe? E eu achei isso tão assim, poxa, eu tô me desgastando, o que que tá acontecendo? Eu vou me conectar um pouquinho com a escrita aqui, com as meninas, com a Lani, para ver se como é que eu para eu me entender um pouquinho, né? O que que tá acontecendo comigo, tá? Então, para mim vai ser já tá entrando assim como um momento especial, sabe? Além de eu também estar reservando esse tempo, né? Porque o tempo é algo precioso para a gente, né? E eu preciso desse tempo para eu também fazer essa reflexão, né? Para entrar, continuar o ano, nós estamos no dia 4, né? Continuar um ano assim com mais, não somente produtividade, né? Mas eu acho que seja um ano de qualidade para mim, sabe? E não somente de produção, produzir, né? Mas e eu, né? Onde é que eu tô nisso tudo, né? Será que eu sou só produção, né? Então é isso. Sim, gratidão. Que bom. Ficou mudo o seu microfone. Ah, isso. Então, gratidão, Dalila. O que que eu penso, né, sobre as fases, né? A gente sabe que o ano tem a ver com um calendário, né? Tem essa importância da gente ter um início, um meio e um fim, né? Mas na rotina que a gente vive, muitas vezes a gente acaba esquecendo, né, de que você precisa, em algum momento da sua jornada, parar um pouco e se aterrar, né? Você entender o que que você está vivendo, até para você ter mais clareza daquilo que você quer alcançar, daquilo que você quer projetar. Então, eu acho que todo projeto nosso, seja na área pessoal, na área profissional, enfim, todas as coisas que a gente planeja, né, você precisa, em alguns momentos, parar e analisar ali, até mesmo para poder se realinhar, né, se realinhar com aquilo que você projetou, aquilo que você gerou de expectativa, né? Então, como eu estava falando antes, né, para a Mary, eu comecei esse processo de entender que a cada final de ano, inicialmente, ainda lá na adolescência, de uma maneira muito sutil, eu sempre, já muito antenada com a escrita, eu sempre pegava aquela agenda, né, eu tinha o hábito de ter uma agenda, e no final da agenda eu escrevia ali tudo aquilo que eu desejava para o próximo ano. Inicialmente, assim, com a falta de habilidade, de experiência, às vezes eu não olhava aquela agenda, às vezes usava ela muito pouco, e entrava ano, saía ano, ia lá, e eu não ficava assim tão ligada naquela lista. Então, acho que às vezes entrava outro ano e eu nem voltava lá para rever. Porém, depois que eu comecei a trabalhar, e a buscar o conhecimento, e procurar sistematizar um processo, o meu trabalho, né? A gente vai ganhando experiência. Aí eu comecei a perceber que fazia muito sentido você sempre estar revisando ali aquelas metas. E a cada vez mais eu fui percebendo que quando você se foca, né, numa meta, você estipula uma meta e aí você está constantemente alicerçando, adubando aquilo ali, a gente consegue, né? Quando você se dá conta, você vê, você vai lá, revisa, poxa, eu consegui tudo isso. Então, à medida que eu fui me desenvolvendo, eu fui buscando essas informações e transformando isso num processo. Então, já tem alguns anos, né, que eu sempre na primeira semana do ano eu faço meio que esse balanço, né? E eu vejo que isso eu consigo às vezes olhar para coisas em mim que não são só relacionadas a um objetivo, né? Um objetivo
digamos assim, palpável, né? Mas que tem a ver muitas vezes com comportamentos, né? Tem a ver com outras áreas da nossa vida que são importantes, né? Então, eu não sei como que isso acontece para vocês, se vocês querem falar um pouco sobre como vocês vivenciam essa passagem, né, de um período a outro, se quiserem compartilhar alguma coisa, antes que eu avance aqui. Lani, eu posso compartilhar. Sim. Eu ando passando por grandes transformações, sabe? Eu ando compreendendo as minhas emoções, ando olhando para elas, conseguindo me conhecer melhor. A pandemia me trouxe bastante condição para isso. Eu voltei para mim mesma e me centrei e, e tenho descoberto muitas coisas que têm me ajudado bastante a ter uma qualidade de vida, a estar melhor comigo mesmo, principalmente. E eu já há muitos anos passo por uma transformação, inclusive familiar, Uhum. porque há muitos anos atrás eu tinha um Natal totalmente diferente do que eu tenho hoje. E a cada Natal, para mim, é uma circunstância que eu vivo. E, eu acabo compreendendo que vem a ser na minha intimidade, naquilo que eu mais creio de que é de bom para mim, eu vou me transformando e vou me assentando Uhum. nesse lugar e vou compreendendo que o Natal está assim e me remete evidentemente ao final de ano, porque o Natal está muito próximo da virada do ano. Então, esse Natal foi um Natal bem significativo para mim, em alguns pontos, principalmente assim uma liberação muito grande dentro do meu coração em Uhum. relação aos meus irmãos e, e logicamente isso impacta diretamente no meu viver, sabe? Sim. Tendo uma compreensão de que realmente o que é externo importa sim, mas importa muito mais o que está na minha intimidade. E eu tenho conseguido olhar bastante para isso de uma maneira um pouco mais clara, um jeito mais harmônico. Uhum. E é aquilo, eu já comentei com você algumas vezes, Uhum. a partir de 2018, a minha vida foi tendo muitas transformações. E hoje eu me sinto mais segura, mais leve, e gosto de olhar para mim, para que eu possa compreender os meus anseios, né? Porque eu acho que isso é muito importante, a gente ter a vida pulsando em nós, os Sim. desejos, né? Aquilo que a gente espera do que seja bom viver, né? Como a nossa amiga falou, ter a compreensão, né? De quando parar, quando acelerar, né? O que buscar, o que deixar, né? E o que fazer florir mesmo, florescer na nossa vida. Eu acho que isso é muito, muito válido. Então, eu tenho buscado isso, e isso tem me dado um pouco mais de paz, sabe? De alegria de estar no meu dia, que muitas das vezes é muito solitário, mas que é um aprendizado por tabela, porque eu consigo valorizar cada ponto Cada do meu dia. momento, né? Sim. E até mesmo assim, nos dá mais ânimo, né? Uma certa energia, né? Eu acredito muito que na correria que a gente vive hoje, as pessoas apenas elas passam, né? Passam pela vida, né? Porque às vezes, quando você não tem o hábito de fazer algo,
você sente uma certa dificuldade, né, em colocar aquilo em prática. E aí, quando a gente se dispõe, como a Dalila mesmo falou, né, que, por exemplo, estar aqui agora é um momento que você está reservando para você agora, e agora eu vou poder olhar para determinadas coisas. Então, por si Exato. só, isso já é, assim, muito especial, porque tem pessoas que estão aí, na muvuca do dia a dia, e apenas, né, vai vivendo um dia após o outro, e não se dá conta de que você precisa desses ajustes, né? Você precisa se reconectar, se articular de alguma maneira, né? Você Então, sabe, eu vim aprendendo ao longo do tempo que existem muitas outras possibilidades que muitas das vezes a gente não enxerga. Então, por exemplo, florais, óleos essenciais, massagem, um banho sulfuroso, coisas que são muitas das simples, vezes tão esquecidas por nós, né? Um cinema, coisas que a gente pode estar fazendo em prol da nossa tranquilidade, daquele lugar onde a gente está com a gente mesmo, né? Então eu tenho exercitado muito, muito isso e buscado lugares que eu me sinta inteira, sim, sabe? Porque eu penso que enquanto eu estiver inteira comigo mesma, eu estarei inteira com o outro. Eu creio muito. exatamente. E eu vou um pouco mais além, aí complementando sua fala, quando você entra nesse processo, é, e que a gente cuida da nossa autoestima, que você se cuida melhor do seu corpo, você passa a ter uma mentalidade diferente. Então, às vezes, lá no passado, né, como eu não tinha esse olhar amoroso para mim mesma, então, às vezes, eu me sentia magoada com algo que alguma pessoa dissesse ou fizesse ou esperasse, eu não atendesse a expectativa. Hoje eu já tenho uma atitude diferente, né? Quando algo me desagrada de alguma forma, eu penso assim: eu sei quem eu sou. Isso faz uma grande diferença, porque muitas vezes a gente sai do nosso centro em função de uma emoção que não é nossa, em função de um processo que não é nosso, que é do outro. E aí, assim, é muito importante a gente ter esse discernimento de que, opa, eu tenho que saber até onde vai o meu sentir, né? E até onde esse território não me pertence. Então, se eu sei quem eu sou, e eu me valorizo, então eu tenho um pouco de controle sobre as minhas atitudes e como eu escolho reagir, ou me comportar, ou sentir. Então, assim, é algo que com o tempo a gente vai amadurecendo. Quanto mais você coloca em prática, mais apto você fica a fazer essas escolhas, né? Você poder escolher de como você quer se sentir. Então, assim, eu tenho vivido assim grandes revoluções na minha vida em relação a lidar melhor com determinadas coisas, né? Seja bem-vinda, Vivian. Você quer se apresentar para a gente? Vivian. Olá, seja bem-vinda. Você está muda. Abre o teu áudio. Ah, é porque eu achei que estava funcionando já. Tudo bom? Tudo bem. E aí, Vivian? Eu sou de Montes Claros. Estou te acompanhando já tem uns 4, 5 anos. Nossa! Ai, que delícia, Vivian. É um presente. Tem muito tempo. Então, assim, vejo sua evolução, É, vejo quando começou coraçãozinho. lá com as flores, né? Comecei lá no Florescer. Lá no Florescer. Já comecei, já foi um dos melhores anos, né? Eu comecei com Sim. você no Florescer, e aí fiz o trabalho todo, movimentei meu Instagram Aham. na época, né, no Florescer, porque a gente postava todo dia, comentava, Sim, sim. e assim, é o tempo mais
constante que eu tenho no meu Instagram foi quando eu participei, Que né, delícia. do Florescer. E achei bem legal. Então, assim, gosto do seu conteúdo, gosto dessa linearidade que você tem, acho o material maravilhoso assim, continuo seguindo, né? Até dar conta de fazer o curso, eu continuo seguindo. Que bom poder ouvir isso, porque às vezes nos bastidores, né? Deixa eu só ajudar uma pessoa que está querendo entrar. Eu sempre falo, né? As pessoas que me seguem lá desde 2016 foram pessoas resilientes que se conseguiram chegar até aqui, aguentaram todos os meus erros ortográficos, e-mails repetidos, assim, toda, sabe assim, a coisa que você vai vivendo etapas e etapas, né? Então, se conseguiu chegar aqui, é porque realmente faz um sentido para essa pessoa, e eu fico muito feliz com isso. Muito mesmo. Isso me dá uma vontade, né, de continuar fazendo o que eu faço. Fico muito feliz. Eu sigo justamente por isso, porque você acredita no processo, acredita na escrita terapêutica, eu Sim, também acredito, sim. né? Eu acredito que escrever dissolve e, assim, antes eu escrevia mais, porque era mais necessário, né? Hoje eu escrevo menos, mas não deixo de escrever, né? Já escrevi, queimei, escrevi, queimei um ano inteiro, Sim. agora, assim, tá bem mais leve, e é esse processo. E tudo é Aham. tempo, né? Então, assim, Sim. eu estou aqui falando que tem 5 anos, mas realmente tem mais. Porque eu lembro que eu comecei, é, eu tinha começado antes, aí participei de uns gratuitos, e depois tinha um de férias, que era bem no início de janeiro. Aham. E tinha a escrita todo dia, e eu participava de tudo, e tinha uns áudios. Na época de Rafa, Sim, de na época que tinha Rafa Rafa. Tavolaro. Na época de Rafa Tavolari. E aí, assim, fez muito sentido e fez muita diferença na minha vida. Muito, muito Que bom, mesmo. que Então, assim, bom. continuo aqui. Eu sou daquelas leais. Eu Que sou daquelas ótimo, Vivian. leais. Eu gosto de ver evolução, adoro ver Aham. evolução, Sabe né? Porque, assim, aquelas árvores do deserto que recebem muito vento e que elas ficam assim meio empenadas para o lado? É a uhum, alegoria que eu faço das pessoas que recebem os meus e-mails, né? Porque elas já receberam todas as enxurradas possíveis, né? Mas se mantém ali firme e forte. E às vezes quem eu, segue deixa de seguir, eu penso assim, ah, é porque tinha que ser assim, a gente tem que acreditar, né, e continuar a jornada. Muita gratidão, eu, Vivian. eu acredito mesmo que é isso, assim, é para quem é. Sim, Não importa se é 1 milhão, se é 5, se é 10, se é 15. É para quem é. exatamente. Exatamente. Eu acho que semelhante atrai semelhante, né? Uhum. Uma delícia. Gratidão, Vivian, pela sua fala. Dalila, quer comentar alguma coisinha sobre o teu processo de início e final de ano aí? Como é que você faz? Dalila tá sem áudio. Por que Eu será, estou sem Dalila? áudio. Será que é o teu microfone? Pode ser. Ah, voltou. Agora sim, tá Voltou? certo. Pode Ah, falar. tá bom. É, porque minha família agora chegou aqui. Ah, tá bom. Então, então eu também sou de ter agenda, né? Eu sou de ter agenda, eu sou de fazer aquele planejamento para o ano que vem, pego a última semana do ano e faço essa. Eu vejo a cada 6 meses eu faço aquela recapitulação para ver se eu estou atendendo aquilo que eu me propus, né? Sim. E assim, nessa retrospectiva, eu percebi que o que eu me propus, metade eu atendi, outra metade não. Aham. Mas tudo bem, E tá né? tudo Teve prós, bem. teve prós e contras. Eu fiz o meu melhor. Outras coisas eu mudei bastante, né? O itinerário, né? Então eu pude perceber isso.
coisas ruins também aconteceram, né? Então, também isso eu pude perceber como que eu, assim, convivi com aquela parte ruim, né? E assim como a Mary colocou, eu me conheci, me autoconheci, né? Então, tinha coisas que eu não conseguia, reconhecer que era ruim para mim né, queria ficar com aquilo, mas depois da escrita você, não, isso é ruim, por que que eu não posso falar que isso é ruim, né? Por Uhum. que que não posso dizer que é horrível e reconhecer, não, isso é horrível para mim, né? Por que que eu tenho que ficar com isso, né, guardado? Então, isso também faz parte da escrita também. Eu escrevo bastante, muita coisa. Eu gosto muito de escrever em sulfite, né? Em sulfite, eu escrevo muito em sulfite. E, assim, a retrospectiva me trouxe esses insights de como que eu tô, qual o caminho que eu vou. E eu faço essa verificação, né? Mas assim, é mais uma disciplina minha, né? Talvez não seja obrigação você olhar, o que que eu escrevi, será que eu estou atendendo? Não, às vezes você, como a Nani sempre coloca pra gente, deixa fluir, vai tranquila, né? Não é obrigado, o importante é você praticar, né? Então, tem sido isso para mim, essa prática da escrita. Eu tenho as cartinhas também, né? As cartinhas também, até me apresentei as cartinhas para minha irmã, que estava precisando muito, que ela gosta muito de escrever, né? E parou de escrever. E eu sei que escrever para a gente, assim, quem não tem alguém específico para desabafar, a escrita te permite muito isso, né? Você pode falar aquilo que você não falaria para ninguém na escrita, né? Então, para mim foi muito bom esse exercício da retrospectiva através do e-book também, viu? Uhum. Para visualizar essas coisas. Que bom. Vamos ver quem chegou aqui. Eliette, que estava um pouco perdida. Eu falei, só venha. Aí ela veio. Que delícia. Seja bem-vinda, Eliette. Tudo bem com você? Passei a noite em claro, não passei mal à noite. Ah, Vim sim. agora, mas assim, sabe? Não sei quanto tempo eu Você- fico. Foi a noite toda sem dormir. Eu acho graça, acho graça não, acho super legal as pessoas se colocarem, ser organizadas e terem essa disciplina e tal. Eu estou numa fase da vida que eu não planejo nada. Cada dia é um dia. E Sim. eu vivo melhor o que eu posso com aquilo que aquele dia trouxe. Claro que eu não sou irresponsável, né? Eu tenho emprego público, tal, algumas coisas são o que são. Mas, assim, não planejo mais muitas coisas. Até porque eu acho que é também por conta da minha idade, da fase que eu estou vivendo. E eu prefiro aproveitar algumas coisas que são, por exemplo, meu neto, minhas sobrinhas que estão aqui. Então, assim, eu não faço planos mais para estudar tanto, para fazer tantos cursos. Eu quero estar perto de pessoas que eu amo, poder passar um pouco da minha experiência para essas meninas, para meu neto, e para mim já basta. Já está de bom tamanho. Aprender é bom, se tem alguma coisa que me interessa, eu vou, eu estudo, eu faço, mas não, sabe, nada porque eu tenho que fazer isso, porque é minha profissão, porque eu tenho que. Nada disso. Ai, sair dessa roda, desse estresse. É um dia atrás do outro, um dia por vez e vamos lá. Somente exercitando o autoconhecimento e o amor. Nada mais. Já basta. Fluxo, né, Eliette? Então, é uma delícia saber desse seu momento, porque duas palavras que eu consigo conectar na tua entrega, né? Aliás, três, né? Primeiro, a partilha. Sempre que a gente traz a nossa partilha para a roda, umas aprendem com as outras, né? Segundo, algo assim que eu acho que tem a ver com filtro. Você poder filtrar aquilo que é necessário e que é suficiente para o seu momento, né? Então, isso assim é muito importante. Isso aí, só de ouvir, a gente já está aprendendo alguma coisa a mais. E a outra que tem a ver com energia, né? O quanto você quer
usado a sua energia naquilo que faz sentido. Então, quando a gente tem em mente que algo faz sentido para a gente, vale a pena você estar ali dispondo a sua energia. Então, eu acredito que você está vivendo uma fase, né, da vida ao qual você sabe selecionar exatamente aquilo que importa. Você está extraindo o suprassumo daquilo que é essencial, né? Então, assim, é um grande aprendizado também. Independente de você usar a escrita ou não, né? Às vezes, um simples pensamento já tem, assim, uma grande potência para você modificar algo, né? Então, que Eu bom. uso a escrita, eu uso a escrita, sabe? Sim, Quando eu passei uns dias fora e me fez muita falta, porque eu não usei meu caderno. E quando sim. você está assim, na casa de outras pessoas, a rotina dinâmica. Muda. É. Eu também, eu relaxei, tudo bem. Quando chegar em casa, eu volto para a minha rotina. Sim, Tudo é muito bem. bom. Às vezes a gente reclama da nossa rotina, mas ela é muito importante, né? Obrigada, Elete, pela partilha. Kelly, prima, Oi, tudo boa bem? noite, seja bem-vinda. Que honra recebê-la aqui. Obrigada. É uma satisfação muito grande estar aqui junto com vocês, compartilhando. Quer dizer, iniciar a compartilhar, né? Sim, muito bom. Seja bem-vinda. Obrigada. Um pouquinho nervosa e tensa, mas tudo bem. Faz parte, faz parte. Faz parte, É, vai claro. relaxando e assim é uma roda de conversa e a gente vai fluindo, né? Inclusive eu e Uhum, a Kelly estivemos juntas há algumas semanas, né, e dias atrás, e a gente já começou a fazer meio que um esquenta, né, do e-book, né? Fizemos juntas e assim foi muito importante porque a gente já consegue visualizar certas definições, enfim, vai nos ajudar aqui nesse processo, né? Obrigada, Kelly. nada. Taline, boa noite, seja bem-vinda. Oi, boa noite. Obrigada pelo convite. Eu Ótimo. entrei depois da pergunta, então eu só imagino que seja a pergunta. Da É rotina, você organiza a rotina, isso. Então, para quem está chegando planejamento. agora, né, a gente deu as boas-vindas, estávamos aqui falando um pouco sobre esse processo de entrar num ano novo, sair de outro, e aí normalmente cada pessoa tem uma maneira, né, de fechar e abrir ciclos. Então, a gente estava Uhum, compartilhando nesse aspecto, né, e a utilização da escrita, a importância. Então, eu compartilhei um pouco do que eu pratico e convidei cada uma aí se apresentando e falando um pouco sobre a experiência. E aí, se você uhum. quiser compartilhar algo com a gente, seja Eu me chamo bem-vinda. Taline, né? Sou biblioterapeuta, Que ótimo. professora de língua portuguesa já há 26 anos, né? Sou funcionária pública também, né? É, E assim, durante a minha vida toda, até o início do ano passado, foi tudo muito planejado, sabe? Tudo muito certinho, assim, Aham. isso vai acontecer, vou fazer essa meta, alcançar isso, isso, isso. Aconteceu que no começo do ano passado, em janeiro do ano passado, eu Uhum. tive uma crise de pânico muito severa, tentei suicídio, e Não. assim, foi um desistir da vida, né? E aí, parecia que era o que eu precisava, assim, hoje quando eu olho para aquele tempo, para aquele momento, parece que era o que eu precisava para voltar a viver. Uhum. Porque o ano passado, para mim, foi um ano de aprendizagem extrema, assim, sabe? E Uhum. de retorno às coisas que me davam prazer. Então, assim, quando eu ouvi, foi a pessoa que falou antes, sem ser a última, a penúltima, falando que hoje ela não planeja mais, eu entendi Isso. que o ano passado as coisas vão acontecer independente do meu planejamento e que parece que as coisas acontecem para o bem,
né? O ano passado, pelo menos comigo, as coisas aconteceram para o bem. Então, assim, eu tive acesso, apesar de já estar na área de língua portuguesa, por exemplo, eu estava dentro da área de gramática o tempo inteiro e acabei me afastando da poesia. Hoje eu costumo ver poesia nas coisas, não sou poeta, mas vejo poesia nas coisas. Meu olhar foi treinado, né? O ano passado, parei, isso ainda está em treinamento, óbvio, mas estou treinando para ver poesia em cada detalhe. Então, assim, hoje eu tenho uma qualidade de vida muito melhor. E comecei esse ano novamente não fazendo planos, eu quero que a vida me leve, né? Ao contrário, né, da colega, eu fiz todos os cursos que eu podia fazer e continuo fazendo todos os cursos que eu posso fazer, né? Me Sim. afastei um pouquinho da sala de aula e estou nessa curtição aí agora de poder aprender em vez de estar em sala de aula somente, né? Sim. Aí estou num novo momento da vida, assim, fantástico. É, faço o caderno terapêutico, né? Porque eu já fazia o caderno terapêutico antes de te conhecer, né? Na outra experiência eu já fazia. Aham. Eu faço caderno terapêutico, não faço diariamente, mas faço sempre que eu consigo assentar um sentimento em mim. Eu Uhum. consigo, né? Eu vou e faço esse caderno. E eu também acho de suma importância isso, né? Acho que a escrita coloca para a gente assim o que é importante e o que não é. E aí, nesse momento que o sentimento se assenta em mim, eu consigo escrever e pôr para fora essas coisas. E hoje eu vejo com importância coisas que eu não via antes. E com Uhum. menos importância as coisas que eu via também. Então hoje eu acho que eu sou mais feliz. Muito bem, Resumindo, Gabi. Obrigada pela sua partilha tão profunda, obrigada a né? você. Eu sempre falo que a escrita, ela ajuda a restaurar o nosso caos interno. Então, às vezes, você está num momento tão, sabe? Aí, se você tiver um tempinho para você e você conseguir colocar no papel aquilo que está, né, corroindo ali no teu pensamento, de alguma maneira, isso vai tá te dando um alívio, né? Eu não digo assim uma pílula mágica que vai resolver todas as situações e as dificuldades, mas emocionalmente falando, né? E até mesmo assim, na prática mesmo, ela vai estar te ajudando bastante. Boa noite, Márcia. Você hoje vai falar, Márcia? Só dar boa noite para vocês, que Ai, eu que cheguei, delícia. para vocês bem mineiro, né, gente? Quem é de Minas sabe que a gente fala para vocês, né? Ai, tô Sim. chegando agora, mas a energia tá, o coração já estava aqui com vocês desde as 8 horas. Ai, que É, legal. que bom Que estar aqui, viu, Lani? Obrigada. tá, então vamos prosseguir aqui. Boa noite, Alzeide. Quer falar? Seja bem-vinda. Quer dar uma boa noite? Bom, eu vou aqui mudando a tela para a gente começar. Olha só, eu queria explicar o seguinte: o que que é a retrospectiva, né? Resoluções e florescimento. Resoluções e florescimento é um processo que eu acabei ao longo de anos, né? E meio que assim, lapidando a minha retrospectiva pessoal. Então, a cada ano, eu pude ir adicionando e às vezes até assim, modificando coisas e vendo aquilo que realmente faz sentido e que traz a gente para ter uma prática escrita e que as coisas fluam, né? E aí, assim, é um processo. Óbvio, vocês estão vindo aqui hoje de vários lugares, né? Muitas pessoas são facilitadoras do Florescer, alguém está em um grupo, veio do Instagram, enfim. O e-book Resoluções e Florescimento, né? Hoje a gente não vai poder ter tempo suficiente para adentrar nele completamente, porque ele é um passo a passo onde eu oriento que ele seja feito dentro de um intervalo de 7 dias. A cada dia a gente vai vivendo esse processo, né? E aí, assim, para quem se inscreveu na jornada, vai estar recebendo o planner do Florescer, que é esse aqui. Algumas coisas que estão citadas no e-book Resoluções e Florescimento são atividades aqui do planner do Florescer, e também vão estar recebendo o kit de cartas do Florescer, que é a metodologia de escrita, que aí vai dar um respaldo para o ano inteiro, né? Para quem quer viver um processo mais aprofundado. Então, eu vou. Para quem se inscreveu na jornada,
esse encontro vai ficar gravado, vai poder receber e assistir novamente, né? E eu vou também, dentro de um grupo, estar assessorando essas pessoas aí durante esse mês de janeiro, até o final, certo? Quem tiver dúvidas, pergunta. Eu vou agora compartilhar o PDF do e-book para poder a gente já colocar a mão na massa e ir escrevendo, tá certo? Então, se alguém tiver dúvidas, pode falar. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Então, chegou aí para vocês, né? Resoluções de florescimento, né? Como eu falei lá no início. É um processo, né, que durante a primeira semana do ano a gente vai se dedicar a escrever, né, de acordo com o que eu vou estar aqui avançando para você. Aqui eu falo um pouco sobre a importância da gente estar encerrando os nossos ciclos, até porque quando a gente consegue processar um ciclo, né, visualizar ele como um todo, e você tem essa consciência de que existe a importância de você encerrar o ciclo, a gente acaba ganhando espaço para que outro ciclo se abra. Então, eu vou só mutar quem tiver com o áudio aberto, pedir aí para quem tiver com o áudio aberto, mutar para não ter interferência na gravação. Então, e quando eu falo de ciclo, eu também falo de determinadas coisas que a gente precisa, às vezes, praticar o desapego, né? Isso engloba não só coisas específicas, né? Pode ser apego a coisas, a objetos, a comportamentos, a rotinas, a hábitos. Então, ter a consciência da importância do desapego é algo que, na minha maneira de praticar a retrospectiva, isso torna uma potência. Quando você consegue ter essa mentalidade, né, de desapegar de algumas coisas, porque é como se eu fosse, assim, reorganizando, né, o que a gente chamava antigamente de Winchester, né, do computador. Eu vou desfragmentando ali, vou otimizando o meu disco rígido, e aí, obviamente, vai estar sobrando mais espaço na minha mente para que a gente consiga resolver dificuldades, desafios, problemas novos, né, que vão surgindo constantemente. Porque a nossa vida é assim, a vida é um ciclo de altos e baixos. E aí eu enxergo que se você vai se apegando, se agarrando às dificuldades, né, você vai meio que amontoando coisas, né? E isso acaba ocupando espaço na sua mente, no seu cérebro, que vai estar ali gastando energia, aí às vezes por coisas que não fazem mais sentido. Então, para que ter esse apego? Então, quanto mais consciência a gente tiver, a gente vai estar liberando essa energia para utilizar em outras demandas. E aí, assim, falando um pouco do final do ano, no final do ano, acho que quem falou, acho que foi a Meire, né? Falou sobre essa época de final de ano, onde engloba, assim, várias questões, é uma época que para algumas pessoas é até considerada, né, os profissionais de saúde mental como um transtorno afetivo sazonal, as pessoas se sentem um pouco mais deprimidas, a mente fica um pouco mais reflexiva, às vezes a gente gera algumas expectativas para o próximo período, e aí a gente acaba caindo naquela velha história, né, de que você começa o ano cheio de boas expectativas, cheio de planos, e aí, à medida que os meses vão avançando, é apenas mais um ano. É apenas mais um ano que se vai e outro que vem. E aí a gente vai nessa onda, né? E aí passa-se anos e você, às vezes, olha e pensa assim, poxa, o que é que eu fiz da minha vida, né? O que é que eu avancei, o que é que eu evoluí? E as pessoas ficam muito presas nesse questionamento, se elas realmente estão avançando, se elas estão alcançando
aquilo que elas almejam. Então, uma época que a gente precisa realmente fazer esse trabalho de contabilizar, né, quais foram as nossas conquistas, o que que a gente quer realmente modificar, deixar para trás. E aí, para quem nunca fez uma retrospectiva, né, de vida, o que que é a retrospectiva? A retrospectiva são reflexões, são perguntas, né, aonde você vai poder estar examinando, né? Aqui no e-book eu até cito um artigo que eu falo um pouco mais sobre o processo da retrospectiva, que vocês depois podem se aprofundar um pouco, né? Ler. E a partir desses questionamentos, a gente vai meio que fazer uma varredura na nossa mente, procurar colocar no papel, né? É aquilo que você consegue entender, né? Então, eu sugiro sempre lápis e papel na mão, a gente vai usar bastante. É importante que em algumas páginas do e-book, digamos que existem pontos aos quais, nesse primeiro momento, hoje aqui, a gente não vai conseguir alcançar. Ou seja, vocês vão precisar, quem não adquiriu o e-book, faz uma anotaçãozinha aí do lado, para que depois, em um outro momento, vocês consigam se recolher em um local mais tranquilo e coloquem isso em prática. Então, são pontos que, digamos assim, vai estar atingindo um pouco mais daquelas camadas que realmente a gente vai precisar ter um pouco de tempo para estar acessando. Então, cada vez que você se deparar com uma pergunta que te inquietar, né, e fizer refletir, quem estiver no grupo da jornada, sabe que vai poder contar com o meu apoio, né? Eu vou estar auxiliando. Quem não se sentir à vontade, de repente, para falar algo no grupo, pode também estar me acessando individualmente. Eu vou estar, assim, de braços abertos para estar orientando vocês. Também quem quiser, né, compartilhar e me marcar, eu também vou ter o maior prazer de estar compartilhando, né, o processo de vocês, porque também eu acredito que quando a gente se junta com o todo, aquelas pessoas, muitas vezes, elas despertam, né? Então, isso é muito importante. Mesmo que eu não possa diretamente modificar, né, o mundo, mas pelo nosso exemplo, pelo nosso movimento, a gente tem essa capacidade de estar, de repente, inspirando outras pessoas, né, a buscar o autoconhecimento. Então, também vou estar auxiliando vocês. E aí, logo de cara, né, para quem tem o planner do Florescer, deixa eu só aqui nesse passinho sim. Anote seu florescimento e os melhores momentos no ano anterior, que é um exercício proposto no planner. Eu vou só fechar aqui para compartilhar essa página com vocês. E aí, de repente, mesmo que vocês, quem tiver aqui não tiver o acesso ao planner, mas essa página aqui, qual é a proposta? Eu floresci, meu florescimento. Então, o que que vocês conseguem identificar, né, na mente, um avanço, né, um desabrochar, um florescimento, uma conquista no ano anterior, em 2022, né? O que que vocês, então, essa listagem é muito importante. Quem por acaso quiser praticar, já vai colocando aí essa escrita em prática, né? E aí, depois do florescimento, tem essa outra aqui, que é aquela página que eu citei para vocês, que lá nos primórdios, na minha adolescência, eu reservava a última página da minha agenda e eu escrevia na última página todos os meus sonhos
que eu gostaria de alcançar no ano seguinte. Então, as metas e sonhos. E aí isso engloba a nossa prioridade, né? Quais são as nossas prioridades para o próximo ano? Isso se relaciona desde a objetos, projetos, de repente, mudança de comportamento, de hábitos, viagens, desenvolvimento, enfim, tudo aquilo que vocês, desde aquela coisinha que é bem simbólica até algo maior. Então, o que que faz sentido para você alcançar em 2023? E aí, assim, eu vou um pouco mais além em relação às metas e sonhos. Essa prática, ela tem um grande potencial quando você consegue criar um quadro de visualizações, um dream board, né? Que é o quadro dos sonhos. Então, sei lá, digamos que, vou usar aqui um exemplo bem clássico. Ah, eu quero ir para a Disney. Então, eu vou lá, pego uma revista ou pego uma figura lá no Pinterest e imprimo, recorto lá a Disney. Então, vou lá no meu quadro de visualizações e coloco lá um clipezinho deixando aquilo à vista. Então, normalmente esse quadro é muito importante que ele fique em um local, né, onde você vê com uma certa frequência, para que você sempre vá mentalizando esse desejo, esse sonho. Isso vale, assim, para várias coisas, né? Então, é só usar a criatividade. É, deixa eu só... Dalila me pediu um acesso aqui, mas eu acesso logo em breve, viu? Libero teu acesso, Dalila. Deixa eu só abrir aqui um arquivo no celular. Alguém tem dúvida? Eu estou indo muito rápido? Como é que está aí para vocês? Me falem. Tá ótimo, tô adorando. Ótimo. Então, vai escrevendo. Eu falei, sou Vênia. Bom, deixa eu abrir aqui meu caderninho. Por exemplo, vou compartilhar o que eu escrevi com vocês. O que que para mim cadê aqui? Eu parei no item aqui. Faça uma lista de tudo que deseja realizar no ano seguinte, suas metas e sonhos. É esse aí que está na tela. Quem vai ter acesso às cartas do Florescer, no item 6, deixa eu descompartilhar e compartilhar o e-book. Infelizmente, eu não sei como compartilhar duas coisas ao mesmo tempo, né? Eu vou ter que fazer isso aqui. Voltar lá para o e-book. Isso. Quem tiver o acesso às cartas do Florescer, a metodologia, eu sugiro, escreva uma lista considerando cada área da vida conforme a vivência utilizando as cartas do Florescer. Ou seja, quem vai vivenciar o processo do Florescer, onde vai ter lá as 4 dimensões e as 12 áreas. Então, para cada área, vocês vão tentar criar uma lista, né, considerando cada uma dessas áreas, para que vocês possam potencializar ainda mais. Colhe essa lista em um local de destaque onde você possa visualizar frequentemente ou crie seu quadro de visualizações, que é esse que eu falei, né? E aí, assim, qual é a minha recomendação, gente? Não pequem, né,
por algo que a gente acaba fazendo, né? Acho que muitas pessoas, principalmente quem se atrai por cursos e acaba se inscrevendo em vários cursos, às vezes não consegue terminar todos, não dá conta, né? Não tem como a gente servir a dois senhores, isso é bem bíblico mesmo. Então, é assim, mergulhar realmente nisso, já que vocês estão aqui disponíveis, né? Não deixar esse material se tornar mais algo na coleção e que às vezes fica inacabado, né? Então, é bem importante que vocês tenham essa coragem de prosseguir. A retrospectiva, ela além de nos auxiliar a fazer esse balanço, essa contabilidade, né? Ela ajuda também a expandir a nossa percepção sobre a nossa vida, né? Nos ajuda a desenhar melhor o próximo ciclo. E um novo ciclo, ele é a chance, né, da gente estar começando. É uma página em branco, onde a gente tem uma nova oportunidade para fazer diferente, né? E aí, podendo assim redirecionar, realinhar determinadas coisas para um propósito maior. Então, esse ciclo que já terminou, você poderá deixar nele tudo aquilo que não convém mais, né? Carregar é meio que assim, sabe aquela mochila quando está bem pesada, que aí você tem que parar um pouco, você já está sentindo dores nas costas, então é importante assim ver realmente o que que eu vou levar, né? O que que realmente me serve. Então tem coisas que não convém mais a gente estar levando, então, levar para 2023 só aquilo que realmente importa. Então, para fechar esse ciclo com chave de ouro, é importante meio que a gente fazer essa reconexão com a gente mesma. E aí, assim, algo que eu gostaria de sugerir aqui, para quem já leu o livro O Caminho do Artista, que inclusive a gente vai começar agora uma jornada no Clube do Livro com o Rafael Heine, a leitura desse livro, O Caminho do Artista. Acho que é lá para o dia 21, né, Márcia? Não sei se você está participando do grupo, do Rafael. Pois é, Lana, eu dei uma suspendi Uma, temporariamente. uma pausa, Não né? dá para tudo, né? Mas eu acho que é por agora mesmo, no final de janeiro. Isso. Mas aí, assim, para quem não leu ou está curioso, pode pesquisar na internet. E uma das práticas da Julia Cameron é justamente as folhas matinais, que foi onde eu desenvolvi a minha escrita. Então, o que é a prática das folhas matinais? Toda manhã, você coloca um despertador para tocar meia hora antes do horário habitual. Levante-se e escreva 3 páginas à mão, né? Com o que for surgindo na sua cabeça. Não necessariamente precisa fazer sentido no primeiro momento. Ela mesma fala no livro que, sei lá, de repente você acorda e aí você está ansiosa ou angustiada ou com dúvidas. Você vai lá e escreve, sabe? Tipo assim, eu tinha que deixar o filho na escola, mas assim, eu estou me sentindo indisposta, eu estou sem, sei lá, qualquer necessidade. Mas ela recomenda que você escreva. É como se fosse você dialogando, né, com você mesma. Às vezes aquilo que você não tem, você não acha, digamos assim, relevante falar para alguém, porque de repente pode até ter aquela sensação de que você está reclamando da vida, vai lá e põe no papel. Não releia nem deixe ninguém lê-las. O ideal é colocá-las no envelope grande, de papel pardo, e escondê-las. Elas são, na verdade, nada mais do que 3 páginas escritas à mão, com pensamentos em livre associação. Então, às vezes, tem até um pouco a ver com psicanálise, né? Porque muitas vezes não precisa fazer sentido no primeiro momento. Mas, fazendo esse exercício, eu consegui, assim, sentir um pouco mais de leveza, né? Eu consegui, sabe, assim, esvaziar um pouco mais a mente. Ler esse livro e fazer essa prática foi um marco na minha vida, assim, há muitos anos atrás, quando eu li o livro pela primeira vez.
E aí a gente vai chegar no dia 1. O que que a gente precisa fazer nesse dia? Você precisa determinar como é que vai ser essa escrita, né? Você vai escrever em folhas, como alguém lá no início, acho que foi a Dalila, falou que gosta de usar folhas de papel ofício. Você vai escrever num diário, vai ser num caderno. Então, como é que você vai usar a sua criatividade para estar alinhando essas intenções, né, para esse novo ciclo? E esse exercício da retrospectiva vai ajudar você a avaliar esse ciclo que passou e a se projetar para o próximo. Então, a ideia do primeiro dia é o que aconteceu de relevante no ciclo anterior. Por exemplo, eu escrevi aqui o que foi mais relevante para mim em 2022. O meu casamento, né, que foi a celebração de 7 anos de união, e, e as experiências desafiadoras que eu tive ao longo de 2022, que não foram poucas, né? Aí na frente pergunta, o que fez você mudar de alguma forma? Uma crença que você tinha mudou? Uma vibração nova? Um fato diferente aconteceu? Um novo sentimento sobre coisas e pessoas? Então, vocês percebem que isso está voltado, né, um pouco para as transformações que você consegue identificar, né? E, assim, eu tenho só uma observação para fazer, que é uma coisa clássica também, quando a gente fica presa, né, mais na parte vazia do copo. Então, o teu cérebro, ele, além de ser, assim, uma máquina, né, e que costuma querer, às vezes, economizar energia para estar no conforto, para ter um pouco mais do mesmo, para se sentir protegido, aconchegado. Mas, em compensação, a nossa mente também, ela fica muito presa com a nossa segurança, com a nossa resolução de conflitos, ultrapassar dificuldades, com aquela ansiedade, né? Então, isso nos causa, às vezes, muita angústia. E aí eu não posso ficar presa nessa parte que falta, né? Nessa parte, eu tenho que ter uma visão para aquilo que eu conquistei, para aquilo que eu consigo enxergar. Então, é como se aqueles acontecimentos que foram dolorosos, que foram difíceis, é como se eles, sabe, assim, ofuscasse as nossas conquistas. Então, a nossa mente ela vai ter um pouco mais de dificuldade de acessar isso que foi importante. Algumas pessoas vão falar, poxa, não, 2022 para mim foi um ano horrível, foi um ano terrível. No primeiro momento, você não vai conseguir ter facilidade para acessar isso. Mas se você buscar entender que mesmo no caos, coisas boas elas aconteceram, né? Vai sair alguma coisa dessa reflexão e vocês vão conseguir, às vezes, até encher uma folha inteirinha de gratidão, de reconhecimento, de agradecimento, né? Alguém quer falar alguma coisa? Eu acho que alguém chegou, alguém saiu. Alguém quer compartilhar? As partilhas são muito importantes. Vou dar um exemplo aqui com relação à mudança. Uma crença que você tinha mudou, é, mudou. O que fez você mudar de alguma forma? Bom, o meu casamento, ele foi um casamento religioso. Assim como os meus avós, sabe, desejavam aquele casamento, nossa, noiva de branco. Apesar de eu ser de uma família católica, extremamente católica, mas um pouco afastada, a partir do meu casamento, eu melhorei a minha espiritualidade.
né? Porque eu entendo que a gente está começando um caminho juntos, de mãos dadas. E ele está muito focado na espiritualidade dele. E isso acaba me levando junto. Então, eu acho que foi uma mudança, assim, muito valiosa para mim. Muito valiosa mesmo. Então, conseguir enxergar isso. Eu não poderia deixar isso passar sem que eu valorizasse. Pode falar, Márcia? Lani, deixa eu ver aqui você. Não, mas você está com a tela ainda, né? Estou, Ah, tá, mas dá para escutar. sim. Quando você fala na espiritualidade, eu tive um momento em que eu desenvolvi bastante minha espiritualidade esse ano que passou também. Uhum. E foi num momento, muito interessante, que eu não busquei ela totalmente, mas ela como se eu tivesse pronta para ela, sabe? Sim. E foi exatamente um retorno também para a Igreja Católica. Uhum. Fez um bem extraordinário na minha vida. E eu acho que quando a gente faz a escolha sozinha, sem a interferência das outras pessoas, vem porque vai ser bom, não, vou te resgatar, não, não sei o quê. Mas foi assim, algo, parecia que realmente estava pronto. E eu finalizei o ano com a missa de Natal. Eu iniciei o ano com a missa da paz, né? Do primeiro dia do ano, sabe? E assim, eu tô vivendo um momento pleno. E assim, não é uma questão assim que eu tô provocando também as pessoas agora também a seguirem, não. Tá sendo um negócio tão pessoal, sabe? Sim. Aquela coisa assim, de escutar a palavra, escutar a homilia diária. Gente, como é especial escutar uma homilia. E eu não sei se os padres de hoje, eles têm uma palavra assim, diferente de tudo que eu também trago, sabe, da minha adolescência, da juventude, da idade adulta também, né? Só que agora é uma fase nova também, né? É mais um ciclo que eu estou iniciando, que é o da menopausa, que é um ciclo de mais assim, de mais quietude, sabe? De mais reflexão. Então, assim, veio num momento maravilhoso a minha espiritualidade também ser novamente desenvolvida, né? Porque a gente fica, mente, emoção, físico, mente, emoção, físico. E a espiritualidade, né? Como é que fica isso, né? Dentro da gente que trabalha com psicologia, que trabalha com comportamento, né? Isso às vezes é assim, não, a espiritualidade é uma coisa que a gente não pode falar sobre ela, muito pelo contrário, né? Hoje, dentro de consultório, a gente deve perguntar sobre isso com os nossos pacientes, como é que está essa conexão deles, né? Porque muito do que eles sofrem é de uma perda de uma conexão, né? Que nenhum vazio é preenchido, né? E de repente a espiritualidade vem e te coloca, sabe, assim, no colo. É assim que eu me senti, sabe? De setembro para cá. Até confessar, eu me confessei, gente. Mas não é porque Maravilha. eu estava errada, não é por Sim. causa de pecado, eu não vi dessa forma. E eu falei muito com o padre, eu falei, padre, eu estou aqui para conversar com você. Se Sim. você vai ver como uma confissão, o problema é seu. Quase que eu falei assim para ele. Mas eu achei tão, tão bacana poder falar com alguém que não ia compartilhar isso com mais ninguém, sabe? Foi muito Sim. especial retomar isso de uma forma com a minha consciência, com a minha quebra de paradigma, sabe? E falar assim, olha, aceito de braços abertos, tá? Então era isso que eu queria comentar com vocês. Que Obrigada, gostoso. Lani. Márcia, você falando aí, e eu pensei assim, antigamente, quando eu ia para as missas, né, de Natal, de Ano Novo, que são missas normalmente muito demoradas, né, é como se eu estivesse do lado de lá e, às vezes, cumprindo um protocolo, porque é uma tradição familiar e aquilo, assim, acho que não, eu não tinha maturidade espiritual, né, nem um outro tipo de maturidade ainda bem preparada, e aquilo não fazia tanto sentido.
Hoje, após, né, o casamento, é como se eu, assim, eu estivesse no meu lugar e agora é a minha vez de eu desenvolver aquilo que a minha avó fazia, que a minha mãe, eu tenho uma filha. Então, assim, você consegue entender o significado, o sentido, a importância de você desenvolver sua espiritualidade, porque é um pilar, né, essencial. É pela espiritualidade que a gente consegue se sentir firme nas horas mais difíceis, né? Então, assim, isso para mim fez muita diferença, muita mesmo. E aí, uma crença, né, uma crença que eu tinha e que eu acho que mudou é de que a crença de que o tempo é curto para fazer determinadas coisas. Não existe essa coisa de tempo. Ah, isso aqui está fora do meu tempo. Ah, sei lá, hoje eu estou com 46 anos, então tem coisas que eu não vou mais correr atrás porque eu acho que o meu tempo aqui vai ser curto. Não, gente, a gente pode fazer o que a gente quiser, entendeu? Existe tempo para tudo, mas a gente também pode promover o nosso tempo de qualidade. Então, certas coisas que eu não corri atrás no tempo anterior, eu posso correr atrás agora e tá tudo bem. Então, é meio que assim, existe tempo e a gente pode utilizar, sim, esse tempo da melhor forma, né? De repente, assim, é uma crença que se modificou, né? E aí, nesse exercício, deixa eu só voltar aqui no compartilhamento, de tudo o que aconteceu, o que foi mais forte em sua vida? Liste 3 coisas boas. De todas as coisas, né, que te aconteceram em 2022, 3 coisas boas. Então, principalmente para aquelas pessoas que falam, nossa, 2022 foi péssimo, foi o pior ano da minha vida. Gente, mas ó, 3 coisas boas. Será que consegue extrair aí 3 coisas boas, né? O que que eu escrevi aqui na minha retrospectiva? A minha saúde foi boa. Eu, graças a Deus, adoeci poucas vezes, então eu enxergo, né, que isso, nossa, para mim foi muito bom. Para quem me conhece, vocês sabem que a minha vida, ora é aqui no Rio, ora é lá no Nordeste. E aí eu tenho uma mãe com 81 anos, é, que já está no estágio avançado de demência. Mas, assim, graças a Deus, esse tempo que eu fiquei no Rio, tudo estava fluindo bem lá com ela. As coisas estavam estáveis, né? Apesar dela ter atravessado, problemas de saúde, mas a minha mãe, como eu sempre falo, ela tem uma força gigante, ela sempre consegue ressurgir. Então, para mim, eu consegui enxergar isso, me trouxe um pouco mais de tranquilidade. Terminei também uma especialização que eu já vinha me arrastando desde a pandemia, e aí, assim, os prazos já estavam todos já meio que estourados, eu consegui concluir. Então, eu coloquei essas 3 coisas, né? E aí, liste 3 coisas que poderiam ser melhores. Então, é como se você fosse espremer um pouquinho mais da laranja para tentar ir um pouco mais a fundo. O que eu escrevi em relação a isso? Eu acho que eu descuidei um pouco de mim. Então, eu acho que eu poderia ter cuidado mais de mim. Escrevi também que, apesar desse ser o primeiro ano, assim, casado oficialmente, eu poderia ter promovido mais momentos com as minhas amigas. Então, acho que eu deixei minhas amigas um pouco congeladas. Eu não concordo. Eu acho que não é, o fato de você, sei lá, de repente estar morando em outro lugar, estar numa situação diferente, de você não continuar alimentando ali aquelas pessoas, né, do nosso convívio e etc. Também nesse vai e vem, pelo fato de ser o nosso primeiro ano, sei lá, ter
investido mais, né? Eu poderia ter investido mais em situações a dois, sei lá, sair um pouco mais de casa, conhecer lugares, sabe? A gente fica muito nessa de cuidar dos outros e vai se esquecendo um pouco. Então, isso são coisas importantes, né? Que você, de repente, quando você coloca no papel, você já tem meio que uma meta traçada para o próximo ano que vem, né? Então, eu já estou aqui para que eu me lembre de que eu preciso investir nisso. E aí, o que você pode fazer diferente a partir de agora e que você não fez? Então, se aprofunda um pouco mais nessa laranjada aí e escreve mais 3 coisas. O que eu poderia ter sido melhor, né? Então, sei lá, de repente, nessa coisa de cuidar mais de mim, aí cabe, então, acho que talvez eu refinar um pouco isso. Sei lá, minha rotina de cuidados com a pele, por exemplo, ela praticamente, eu gosto muito de cuidar da pele, mas como eu não estou na minha casa, estou na casa da minha sogra desde o mês de outubro, isso ficou um pouco relaxado. Então, de repente, cabe aí eu zerar um pouco dessa culpa e pensar, não, a partir de agora eu vou investir nos meus produtinhos, vou fazer, sei lá, algum procedimento que harmonize mais a minha pele, ou, enfim, eu vou cuidar um pouco mais disso, vou poder investir nessas coisas que ficaram meio que faltando, né? Então, é um exercício que você pode refinar determinadas coisas que faltaram. E aí, lá no e-book, eu também vou estar trazendo algumas inspirações para você soltar um pouco essa escrita. E aqui eu trago essa proposta que é você escrever, né, que dia você gostaria de viver novamente. Tenta vasculhar na mente o dia de 2022 que você gostaria de colocar no papel, escrever. Então, descreva esse dia com todos os detalhes, as pessoas, fatos, as emoções, os sentimentos que você teve. Se você pudesse escrever uma frase, o seu desempenho nesse dia, qual seria? Então, para a Taline, né, que está muito nessa vibe de poesia, quem sabe não nasce aí uma poesia falando sobre essa memória, né? E de repente outros dias podem, sabe, chamar o outro, e aí assim, não vai ser só um dia, você vai ter vários momentos aos quais você pode estar colocando no papel. Alguém quer falar? E aí, nós temos aqui, deixa eu ver, alguém escreveu no chat. Olane, só Oi. uma coisinha. Quando você fala, adorei isso, que dia eu gostaria de viver novamente, Sim. é, aí eu logo pensei, eu falei assim, nossa, gente, antes de você completar, eu falei, mas teve mais de um. Ah, Mas isso é interessante, porque quando a gente introduz a gratidão na nossa vida, porque fica muito clichê às vezes, né, a gratidão, mas isso, quando a gente faz de verdade, quase todos os dias são maravilhosos, né? sim. Assim, tem a maravilha de cada dia, né? Se vai ser de manhã, se vai ser à noite, se vai ser de tarde, se vai ser uma fala, uma frase de alguém, e que você também oferta alguma coisa. Então, assim, nossa, eu adorei esse exercício. Que dia eu gostaria de viver novamente? E Ai, aí fantástico, viu? Perfeito. pode, Você é muito criativa, assim, sabe? pode Captar isso de nascer. você é muito gostoso, nossa, é muito espontâneo. Podem nascer vários outros dias aí, talvez até um mês, você juntando. É, autoavaliação. Então, aí a gente já vai meio que para o segundo dia, né? O que é essa autoavaliação? A autoavaliação é você avaliar, né, de maneira crítica sobre algo, para então formarmos uma opinião ou tomarmos uma decisão. Então, na autoavaliação,
essa reflexão crítica não é aquela reflexão julgadora, sabe? Eu falo mais no sentido dela ser mais minuciosa, apurada. Então, isso vai recair sobre a forma que nós pensamos, sentimos, agimos e vemos o mundo. É o exercício de parar e pensar sobre nossas características, as nossas qualidades, os defeitos, usar o resultado usar o resultado da avaliação para buscar transformação e crescimento pessoal e profissional. Uma atividade essencial para quem deseja alcançar seus objetivos. Então, é muito importante fazer essa autoavaliação. E aí, assim, a gente já aqui introduz um pouco da visualização, né? Como você quer estar ao final do ciclo seguinte? Como é que você quer estar lá no final de 2023? Escrever é importantíssimo. E aqui eu até daria assim um bônus, que é fazer a carta do futuro. Normalmente a carta do futuro, ela ela abrange um período assim de 5 anos, 10 anos, mas e por que não de um ano? Você escrever endereçada para você mesma, dizendo assim: olha, Márcia, eu estou aqui no dia 4 de janeiro de 2023 e estou te mandando essa carta. Eu sei que você está aí no dia 31 de dezembro de 2023. Olha só. E aí você vai contar para você que está aqui hoje, você está lá e vai contar para você no começo do ano como é que você está, o que que você conquistou, o que que você pôde transformar. Você está mandando uma mensagem do futuro para hoje. Então, é a carta do futuro. Olane, você acredita que eu escrevi essa carta no Sim. ano anterior da pandemia? Ai, que legal! Ai, meu E Deus do aí? céu! E foi assim, a gente escreveu dia 8 de fevereiro do ano 2020, né, que foi a pandemia. E a Sim, gente ia receber ela no final do ano. Foi num grupo, numa vivência que a gente fez. sim. E de repente, mais que de repente, ali dia 18 de março, tudo bloqueado, meu Deus do céu. Ai, E Deus! nada do que estava escrito na carta, praticamente, sabe, aconteceu. Mas não é porque, é lógico, foi a circunstância da pandemia, né? Sim, E lá sim, em com fevereiro a certeza. gente não tinha essa noção total ainda do que realmente ia acontecer, né? Eu acho que a gente estava caminhando e quando a gente está em grupo, assim, em atividade, era presencial e gostoso, mulheres reunidas, empreendedoras. Então a gente não estava ainda imaginando sobre isso, sabe? Mas eu sou grata mesmo assim por aquela carta, sabe? A pandemia foi um evento muito externo, né, alheio à nossa vontade, veio para desconstruir muita coisa, tirar muitas das nossas certezas, né, porque a própria vida ela é uma incerteza, né? Você lidar com a impermanência. Então, muitas fichas caíram. Mas, assim, você buscar, né, essa conexão aí de como você quer estar tem um certo potencial muito grande. E aí, por que fazer essa autoavaliação, né? Nós, quando compreendemos mais sobre nós mesmos, né, fica mais fácil tomar atitudes para melhorar o que precisa ser melhorado e avançar rumo à conquista de tudo o que sempre sonhamos. Então, vale a pena investir nisso porque a gente acaba conhecendo um pouco desse nosso potencial e até mesmo reconhecer as nossas conquistas, né? Isso aumenta na nossa autoestima, né? Até mesmo no autocuidado, vai nos manter motivados, e ali confiantes, né? Para poder seguir em frente. Vai também trazer a possibilidade, né? De reconhecer aqueles pontos negativos, né? Os fortes, os nossos erros, as fraquezas, e nos leva a aprender e evitar que as mesmas falhas sejam cometidas. Então, será que a gente não vai, de tanto você esmiuçar ali no seu pensamento, tem muito mais probabilidade de você procurar ser mais assertiva do que permanecer no erro, né? Então, isso já traz
uma grande diferença. Aqui eu escrevi sobre quais são meio que os benefícios dessa autoavaliação, né? Aumentar a autoestima, motivação, estimula o aprendizado constante, proporciona uma visão mais refinada, ampla, ajuda a restabelecer e alcançar metas, também na nossa vida profissional, conhecer as qualidades, reconhecer o nosso perfil, né? Dentro do nosso... da nossa profissão, né, da nossa carreira, reconhecer seu grau de satisfação com o emprego, com a carreira, enfim, vai trazer muitos benefícios. E aí a gente segue para o dia 2. Como você pode ver, fazer esse tipo de avaliação proporciona benefícios para todos os aspectos de sua vida. Então, só falta aprender como fazer para obter todas essas vantagens. Embora nem sempre seja fácil responder perguntas sobre você mesma, né, que acaba sendo um grande desafio, principalmente aquelas relacionadas aos seus pontos fracos, o exercício da autoavaliação se torna mais fácil com a prática. Então, se você encontra uma resistência para falar de si mesma, sabe, já entende que aquilo ali é uma forma de se proteger, mas vai lá e seja persistente. Não, eu vou tentar, que eu vou persistir. E aí você vai olhar, né? Como é que você está de forma geral? Como é que você está se vestindo? Como é que está a sua aparência, né? Cabelo, não sei se vocês perceberam, né? Ó, mas hoje eu dei um trato no cabelo, eu fiquei meio que loira. A cor vai melhorar um pouco daqui a uns dias, eu tenho fé, né? Eu fiquei meio chocada, que eu acho que clareou um pouco além da conta, mas se é para começar 2003 já com uma proposta assim diferente, então vamos investir nisso. E aí, ó, a pele, as unhas, o corpo. Então, eu já estou com uma série de coisas aí, ó. Eu quero fazer pilates, eu quero cuidar mais do meu corpo. Nossa, eu já estou arrumando para meia-idade. Então, eu tenho que me cuidar. Não posso ficar nessa procrastinação, né? Como é que está a tua saúde? E aí você pode pensar, o que que eu estou fazendo para colaborar com a minha saúde? E aí isso aí vai englobar alimentação, sono, né? Se o sono é de qualidade, os seus hábitos, como está a sua casa, seu quarto, seu espaço, sua mesa de trabalho, bagunçados, limpos, organizados, faltando manutenção, arejados, bonitos, iluminados. E de leve, isso aí acaba fazendo um convite também para a organização, para otimizar, de repente, os ambientes, né? Aquelas coisas que não nos servem mais, que está quebrada, sabe? Tirar, doar, sei lá, dar para o bazar, transformar, renovar. Então, vários insights nascem a partir dessas reflexões, né? Então, aqui tem um espaço para falar sobre autoimagem. Essa não é uma atividade que pode ser feita em 5 minutinhos. Dedique um tempo para refletir sobre seus pensamentos, suas ações, seus relacionamentos, sua vida pessoal e profissional. Eliette mandou mensagem aqui, eu acho que ela teve que sair. Ok, até aqui tranquilo. Quem não tem o e-book está escrevendo, está anotando. Alguém quer perguntar? Vou prosseguir. Então, vamos para o terceiro. Comportamento. Meu compromisso com a mudança, né? Essa palavrinha mudança, ela meio que dispara um gatilho no nosso cérebro que faz com que a gente vá optar pela zona de conforto. Então, o meu cérebro, só em ler a palavra mudança, meu cérebro já começa aqui a, sabe, a pulsar, pensando assim, poxa, é uma coisa que dá trabalho, é uma coisa que toma meu tempo, vou ter que me dedicar. Então, já é um alerta, né, para ver se isso faz sentido. E aí, assim, nós somos pessoas, né, muito imaginativas, sonhadoras, todos nós queremos confiar no fundo de nossas almas que temos um dom especial, que nós somos aptos de fazer a diferença,
que podemos tocar os outros, né, de modo exclusivo, fazendo as nossas entregas, partilhando, e que podemos fazer do mundo um lugar melhor. Nossa, é até poético, né? E é um calmante a gente ler e saber que essas nossas trocas, né, nos levam para um lugar onde o mundo possa se tornar melhor. Já pensou se a maioria das pessoas elas se reunissem em prol, né, da melhoria, o quanto a vida teria um sentido diferente? Em algum momento de nossas vidas, imaginamos a qualidade de vida que almejávamos e merecíamos. No entanto, para muitos, esses sonhos foram tão ocultados pelas frustrações e rotinas da vida cotidiana que não nos encorajamos mais para realizá-los. Então, de repente, às vezes, tem coisas que nos acometem que não dependem de nós, que por alguma razão a gente não consegue desenvolver, alcançar e aí fracassamos. E aí, se você não tiver essa visão de que você precisa transformar para seguir, para encontrar uma rota diferente, para saber que existem outras opções, outras alternativas, então a gente acaba, às vezes, morrendo na praia, né? E aí, simplesmente a gente se limita e não quer mais tentar. É aquela coisa. Quem é aqui que quer colocar o dedo na tomada novamente para tomar choque? Então, eu preciso desconstruir isso aqui, ó, na mente. Eu tenho que encontrar um outro caminho para atingir, de repente, um alvo diferente, ou até mesmo o mesmo alvo, de uma forma, com uma percepção nova. Então, para a grande maioria, o sonho dissolveu-se, com ele a vontade de modelar nossos destinos. Devemos ter como desafio da vida restabelecer o sonho e torná-lo real, fazer com que cada um se lembre do poder infinito que dorme no interior de todos nós. E assim a gente poder usar isso daí. A Márcia falou sobre a questão da espiritualidade, e eu acho que quando a gente dá espaço para a nossa espiritualidade, a gente passa a se enxergar como nós verdadeiramente somos e acreditar nesse potencial, né? Nessa coisa divina, né? Porque nós somos morada do Espírito Santo, nós somos pessoas abundantes, prósperas, né? E aí, assim, a partir dessa nova percepção, né, dessa nova visão, a gente consegue fazer essas transformações, mudar a rota, né? Então, para que uma mudança tenha valor, ela precisa ser alicerçada, né, para que ela seja durável e consistente. Então, não adianta tentar fazer aquelas mudanças, sabe, assim, meio superficiais. Então, a gente tem que meio que escavar um pouco onde é que a gente precisa fazer a mudança para que ela se torne sustentável, né? Então, todos nós, de alguma maneira, já provamos mudanças por um momento e também já nos sentimos fracassados e desapontados no fim. Na verdade, muitas pessoas, elas temem tentar mudar, porque acreditam inconscientemente que a mudança será apenas passageira, né? A gente não tem essa visão. Isso eu explico de forma que somos muito imediatistas. Então, se você investe em algo, você já quer o resultado. Então, você plantar, né? Plantar, requer tempo, requer adubar, requer levar ao sol. É um processo. Então, nada vai nascer assim, rapidamente. Então, isso, às vezes, a nossa mente entende como uma coisa que limita. E aí acaba impedindo que a gente invista nessa mudança. Um bom exemplo disso é o de quem precisa começar uma dieta, que vive procrastinando, principalmente por saber no seu inconsciente que seja qual for o sofrimento, porque passe para criar a mudança, resultará exclusivamente numa recompensa de pequena duração. Né? E aí a gente tem o Anthony Robbins, né, que tem livros aí, e vocês podem pesquisar, sobre a geração de hábitos, né? Tudo a ver com a qualidade de vida.
enfim. E aí, nesse dia 3, vocês vão refletir e escrever sobre os comportamentos, né? Se você reconhecer a existência de algum comportamento ou até mesmo atitude inadequada, como procrastinação, desorganização, sedentarismo, hábitos alimentares e uma série de outras coisas que nos atrapalham, dentre esses comportamentos, o que você pode realmente mudar, né? Aí a gente sai um pouco daquela vibe meio que assim de romantizar a mudança e querer coisas radicais. Então, a mudança para que ela seja sustentável, ela se parece muito com aquele tipo de meta SMART, sabe? Ela tem que ter uma, uma, uma uma coisa real, né? Que você seja capaz. Não adianta você querer uma mudança extraordinária se você não tem energia para promover nem o início. Então, é uma coisa que precisa ser bem palpável para que realmente ela faça sentido. Então, liste 3 comportamentos ou atitudes que para você faz sentido que haja essa mudança. Deixa eu ver se eu escrevi alguma coisa em relação à mudança. Não, aqui eu não escrevi ainda. E aqui eu trago uma reflexão. São exatamente as mesmas mudanças que uma pessoa deve fazer para criar sua mudança pessoal, que uma empresa deve fazer para maximizar seu potencial, ou ainda que um país tem que fazer para conquistar seu espaço no mundo. Com base nisso, é importante avaliarmos nossos comportamentos, ou seja, aquela coisa que começa em nós, né, e que quando várias e várias pessoas promovem na vida de cada uma delas, a gente vai mudando o nosso ao redor, né, o nosso contexto, e a gente vai ampliando isso, né, para a coletividade. E aí, a gente já está indo para 21h45. Acho que a gente não pode ultrapassar 2 horas, porque vai ficar muito longo para quem vai assistir, né? A gente vai, eu acho que concluir nesse dia 4. Na verdade, são 7 dias, tá? Conhecimento. A importância do conhecimento e da sabedoria. Antes de mais nada, precisamos aclarar e buscar entender o que significa conhecimento e sabedoria, né? Como instrumentos para atingirmos a verdade e garantirmos a liberdade, não apenas como conceitos, mas sim como experiência de vida. Existe um paralelo aí, né? O que é o conhecimento? O conhecimento tem a ver com esse conjunto de informações que a gente vai lá, sei lá, se inscreve num curso, faz uma especialização, algo que traz um valor, né? Que traz uma aprendizagem, um insight para a nossa vida, né? Para o decorrer da nossa experiência, para cercear ali a nossa as nossas habilidades, né? CSA não, mas para adubar, né? Eu diria. Então, a pessoa que detém o conhecimento, ela é capaz de mudar comportamentos de maneira clara e auxiliar na tomada de decisões. O conhecimento é capaz de transformar vidas e, se utilizado devidamente, contribui significativamente para a construção de um mundo melhor. Trata-se de um processamento complexo e subjetivo da informação que a gente absorve, né, com um sentido mais abrangente quando colocamos a serviço da sociedade. Então, sei lá, Márcia, ela faz uma especialização, e aí a Márcia, ela pega ali aquela sabedoria dela, que a gente vai falar agora sobre a questão da sabedoria, a experiência dela, ela faz esse conjunto, e aí ela tem a sua entrega lá na Santo Chá Terapias, né, Márcia? Falei certo? Santocha, Ah, Santocha. Santocha. É em sânscrito, é porque é sânscrito, né? Então, Então, e aí cada um de nós vai misturar um pouco da nossa essência com esse conhecimento e vai estar, né,
entregando a nossa mensagem para o mundo, né? No início, a Vivian, que eu não sei se ela ainda está por aqui, ela me falou, né, que já está nessa jornada comigo lá desde 2016. E eu fiquei assim muito com o coração muito quentinho, porque para mim isso traz um alento e uma coragem para continuar fazendo o que eu faço, né? Porque eu sei que independente para que a minha mensagem ela faça sentido para as pessoas, eu não preciso que as pessoas falem para mim que isso está fazendo diferença. Mas o fato, né, de que alguém está consumindo ali o que você entrega, seja lá qual for a mudança, se seja pequena ou grande, isso para mim já enche o meu coração, né? Então, eu fiquei muito feliz. Já a sabedoria consiste em decidir o que fazer com o conhecimento, como utilizá-lo, né, de forma moderada, prudente, profícua, enfim. Então, a nossa sabedoria tem a ver mais com a nossa bagagem, com o nosso amadurecimento, com a nossa sensatez, né? E aí a gente vai para o dia 4. Qual é a reflexão? O que você vai estudar no próximo ciclo, né? De forma prática, né? Eu escrevi aqui no meu plane que eu pretendo fazer um curso de inglês. Eu não estou mais, eu esvaziei os cursos, alguns cursos eu me desinscrevi, aposentei, sabe, descartei. Eu fiz assim, eu enxuguei toda essa parte voltada para conhecimento, porque eu quero do meu 2023 um ano mais voltado para mim, para minha família, para o meu autocuidado, para fazer as coisas que eu gosto. Mas existe um espaço para fazer um curso de inglês. Então, é o que eu quero estudar no próximo ano. O que você vai ler? Então, eu já fiz uma lista com vários livros que eu pretendo ler, dar continuidade à leitura compartilhada, que é o espaço que algumas de vocês participam e que a gente lê livros. Vai se especializar ou se aprofundar em algum conhecimento. O que você vai assistir, ouvir. Então, tem tudo a ver com o desenvolvimento. Então, liste todo o conhecimento relevante que você adquiriu no ciclo anterior. Então, você vai ver livros, cursos, experiências. Liste fatos ou acontecimentos aos quais você utilizou a sabedoria interna de forma positiva. Como você se sentiu, né? Deixa eu ver o que finalizei, blá, blá, blá. Alguém quer falar alguma coisa? Hein, gente? Adoro perguntas. Que mais? Eu vou tirar aqui da tela para a gente falar um pouco. E aí, Dalila? Liberei seu. Não sei se chegou por e-mail aí, mas eu tive um. Meu dedinho nervoso liberou o acesso lá, viu? Teu áudio está mutado. Obrigada, Lani. Enquanto você foi discorrendo, eu anotei algumas coisas que eu não tinha percebido, né, quando eu li a primeira vez o e-book. E assim, tem algumas coisas que eu acho que eu fiquei meio presa, né, em algumas palavras. E aí eu pude, assim, liberar um pouquinho, né? Então, por exemplo, coisas boas, né? Esse ano que passou eu fiquei muito em casa, né? Meu trabalho foi muito em casa. Sim, E aí, assim, como que eu não posso dizer que não foi bom, né? De eu estar perto dos meus filhos, estar perto do meu esposo, fazer comida, né? Que eu não fazia, né? Então, olha só que coisa boa, né? Praticar a culinária, exercitar, né? A culinária. Então, essas coisas foram boas. Eu anotei aqui mais coisas ainda, né? Mas eu
Eu vou organizar conforme eu vou ler novamente o e-book. Uhum. E assim, eu gostei muito, viu? Eu parei um pouquinho nas crenças limitantes, que você fez uma abordagem das crenças limitantes. Eu acho que eu tenho muita crença limitante, né? Que eu preciso quebrar e eu tenho que encontrar um caminho de como quebrar. Então, por exemplo, rotina. A palavra rotina, para mim, me deixa arrepiada. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso da rotina, porque eu tenho 2 filhos, né? Inclusive, uma tá bem aqui me chamando. Então, Aham. assim, mas como que eu posso fazer? Como que a escrita pode me ajudar para que eu quebre essa questão de que rotina não é ruim? Ela é boa, sim, né? Porque me direciona. Sim. Mas ela me incomoda, eu ter que atender um horário, sabe? Isso me deixa assim um pouco. Aí agora, essa é uma coisa, uma lacuna que eu queria quebrar na escrita, sabe? De o que que eu Uhum. posso falar bem da rotina? Será que é isso? Né? Essa é uma coisa que eu também tenho que quebrar para me ajudar também em 2023, sabe? Para ser Uhum. um ano mais leve. Uhum. E aí, outra coisa que eu anotei também, que você colocou aí também para me fez lembrar, na questão do estudo, né? Eu tinha colocado uma meta, né, ano passado, que era escrever o meu artigo. E eu não conseguia escrever o artigo de jeito nenhum. Fiz tanta coisa que deixei o artigo de lado. E agora eu vou ter que atualizar ele, porque realmente eu fiz como você está colocando. Esse ano eu tracei 2 estudos só. Eu vou começar o mestrado e fazer o inglês. Só são 2 coisas que estão na minha lista. Aí eu lembrei do artigo, que eu tenho que entregar esse artigo. Ele é Sim. muito importante para mim, porque foi Uhum. ele que alavancou minha carreira, né? E assim, é uma coisa que eu tô aqui ressignificando também, viu? Porque eu não tinha passado batido. E para mim tá valendo muito. Só o fato de ter percorrido a leitura do e-book com você. Sim. Uma observação, né? Para reforçar, que eu acho que isso, assim, se eu puder, eu bato na tecla, porque isso faz sentido para mim. Ficarmos presos na parte que falta é como se isso daí se tornasse uma coisa, sabe, que se sobressai naquilo que a gente precisa perceber que foi bom. Então, o nosso instinto de sobrevivência é tão grande, né? Por que que notícia ruim, né, dá aquele, sabe, aquele boom de audiência? Porque como seres humanos, a gente precisa garantir nossa sobrevivência. Então, inconscientemente, eu preciso estar me atualizando do que está acontecendo de ruim no mundo para que eu me assegure e me garanta, né, que eu vou estar bem. E aí o nosso cérebro ele vai constantemente estar buscando, né, como forma de se autodefender, se proteger, tá preso nisso, né, nas coisas mais negativas, enfim. Então, ter essa consciência, essa clareza de que não é a parte vazia do copo que é mais importante, é enxergar aquilo que a gente já tem, que a gente conquistou, né? Então, isso assim, de suma importância. Eu estou sentindo aqui, né, que para as pessoas que escolheram fazer a jornada, a gente lá para acho que janeiro, não sei se vai dar, mas para o começo de fevereiro, o grupo ele existe justamente para isso, porque cada pessoa tem um olhar diferente para uma palavra, para um, sabe? Então, acho que fazer essa partilha, fazer em grupo a retrospectiva, traz um significado diferente, porque você vai, sabe, assim, costurando ali coisas, e isso vai enriquecendo esse processo. Então, talvez a gente vá agendar também um novo encontro, talvez para poder, sei lá, de repente finalizar todo o e-book, ou então é, cada uma que se sentir à vontade, partilhar os seus aprendizados, ampliar essas listas que vocês foram aí anotando. Eu também ainda vou, agora eu estou um pouco que meio condicionado à mudança, né? Porque agora eu vou viajar dia 10 e aí eu tenho todo um processo que eu acho que o mês de janeiro vai estar praticamente todo comprometido para uma readaptação de mudança de vida mesmo, de cidade, mas eu vou estar dando esse suporte para vocês em grupo. E aí eu acho que lá para o comecinho de fevereiro a gente tem como reorganizar um novo encontro e a gente está trocando essas ideias. Alguém mais quer falar? Meire?
Meire, eu estou vendo que ela já está se preparando para dormir. Tá, tá, tá muda. O que que houve, Meire? É, Kelly, você está com áudio aí? Você quer compartilhar? Não, tem que desmutar. Mexe aí no microfonezinho para destravar. E Kelly que começou agora, a fazer a retrospectiva dela. O que que a retrospectiva trouxe assim para você de experiência? Até porque a gente não terminou, né? não, a gente não terminou, ainda falta muita coisa. Sim. E eu sozinha não consegui, arranjar tempo para eu poder parar e fazer, porque são muitas coisas para eu resolver sozinha, mas me deu um alívio porque eu consegui explanar coisas que eu não conseguia falar com ninguém. Então, eu pude compartilhar e tive alguém que me ouvisse. Muito bom, muito bom. Então, me Lani, trouxe uma experiência muito boa. Sim, é, já te pôr na linha aí, viu, Meire? então, gente, sabe o que que é que meu iPad acabou a bateria de uma vez, Ah, então tá. eu coloquei aqui no celular e eu tô um pouco cansada de ficar sentada, então eu tô em pé, Ah, tá bom. mas não é que eu vá dormir, não, porque eu tô atenta. Tá É, tranquilo. eu achei que você já tivesse com soninho aí, já está chegando perto das 10. Não, mas está Não, tranquilo, Meire. Tranquilo. Segue tô aí. aqui, tô aqui até o fim, Tá certo. tá bom? Aham. E aí, Kelly, e também eu acho que a prática da escrita, que para você, é, você usa profissionalmente, né? Mas eu acho que o hábito mesmo de escrever, no sentido de colocar para fora, me parece que é algo novo, né? É algo novo, porque na minha profissão, eu uso, entre aspas, a escrita, porém, na digitação, né? Eu fico digitando a maior parte do tempo. Eu não tenho esse hábito de apanhar uma folha e escrever. Eu Uhum. tinha esse hábito quando eu era adolescente, que eu Adolescente. tinha um diário, né? E Uhum. aí, depois de anos, quando eu ia apanhando as folhas e lendo, eu me surpreendia com as coisas que eu ia escrevendo. Escrevendo, sim. Uhum. Porque a gente é um ser mutável. E eu ficava apavorada com as coisas que eu dizia de mim mesma. Mas, assim, eu tenho certeza que isso vai me ajudar muito e eu quero muito terminar a Sim, retrospectiva e quero fazer disso um hábito. sim, sim. Ah, que bom. E também eu não tenho problema nenhum de eu compartilhar a minha retrospectiva com Sim. as nossas colegas de reunião, sem problema nenhum. Sim, que ótimo. Ai, nossa, para mim esses encontros eles sempre são muito terapêuticos e acaba sendo algo quase que meio que viciante, né? Às vezes eu fico pensando, ai, Deus, está chegando o final de ano, vou fazer minha retrospectiva. E outra coisa, a retrospectiva, ela não é algo que é demarcado só final de ano. Eu posso fazer em qualquer momento. Eu posso fazer a cada 6 meses, eu posso fazer a cada 3 meses, eu posso fazer quando eu desejar fazer, até porque é algo que vai trazer melhoria, né? Então é isso, gente. A gente hoje fica por aqui. Eu gostaria de ir até o final do e-book, mas aí com certeza vai ser mais de 3 horas. Então, para não ficar cansativo, a proposta é realmente disponibilizar o replay, né, para que assistam. E a gente ir trocando essas experiências lá no grupo, né? E aí programar um novo encontro para a gente fazer meio que um fechamento, né? Dessas experiências. Ok? Alguém mais quer falar? Ok. Obrigada pela partilha de cada uma. Vivian, Taline.
Meire. Então, a gente vai ficando por aqui. Um Tá grande bom. beijo e uma Uma boa boa noite. noite para todos. Tchau, tchau. Boa noite, tchau. Boa noite.